Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Estou aqui para compartilhar com vocês a eletrização por indução. Ficou faltando na última aula um tópico, né? De processo de eletrização, beleza? Como é que a gente eletriza um corpo, né? A gente viu que a gente dá para eletrizar um corpo por atrito, por contato e por indução. Induzir, sem contato, né? Sem haver contato, beleza? E sem haver atrito. A indução eletrostática é um processo de separação de cargas elétricas de um condutor sem que ele tenha contato com qualquer outro corpo eletrizado. Cargas elétricas negativas são separadas de cargas elétricas positivas, ocupando regiões opostas no corpo. Em tempo, são apenas algumas cargas elétricas no corpo que participam do processo, como veremos adiante. Isso se consegue apenas com uma movimentação de alguns elétrons livres no condutor. Vamos ao processo. Tomemos dois corpos A e B, tá vendo? A e B, com as seguintes características. O corpo A está eletrizado. Então, ó, esse camarada aqui já está eletrizado, beleza? E a gente quer eletrizar um corpo neutro. Essa é a ideia, beleza? E pode ser constituído de substâncias isolantes ou condutora, tá bom? O corpo B está neutro. Então, é esse cara que a gente quer eletrizar, tá vendo? E deve ser constituído de material condutor, tá bom? Ele tem que ser um condutor. Alumínio, né? Metal e aí por diante. Na figura 11, temos a esfera A. Isso aqui, ó. Eletrizada positivamente e a esfera B neutra. Então, ó, temos aqui um corpo já eletrizado, com carga positiva, com excesso de carga positiva, e aqui tem um corpo neutro. O que a gente vai fazer é eletrizar esse cara aqui, beleza? Devido às cargas elétricas da esfera A, será possível formar-se a indução. Por isso, vamos chamá-la de indutora. Então, ó, esse camarada aqui tem um nome diferenciado. O que está eletrizado já, né, é chamado de indutora, né? Indutor. É o que vai induzir, é a separação das cargas nesse corpo aqui. E aqui, ó, é o induzido, né? É o que foi induzido, tá bom? Isso aqui é o indutor, né? Ou indutora, tá bom? Isso aqui é o induzido, tá bom? É o que vai sofrer a separação das cargas ali, tá bom? Bom, isso é a indução, né? Consiste em você pegar um corpo já previamente eletrizado, não é encostar, né? Ter contato, beleza? É aproximar de um corpo neutro, né? E esse corpo neutro, ele vai haver uma separação das cargas, tá bom? Vamos prosseguir aqui com a explicação, né? Ó, o processo consiste em aproximar, né? Sem encostar, tá bom? Não é contato, é aproximar a esfera B da primeira. Com isso, inicia-se a indução eletrostática. Elétrons livres do condutor B, aqui ó, se deslocam para a sua superfície, da direita para a esquerda. E temos em formação o processo de separação de cargas opostas. Figura 12, tá aqui ó. Num determinado instante, cessa o movimento de elétrons e dizemos que o corpo B está induzido. Observa-se na esfera B que a região da esquerda fica com excesso de elétrons, enquanto a da direita fica com falta de elétrons, ou seja, com excesso de cargas positivas. O que está acontecendo aqui? Ó? Então, ó, esse camarada B, esse corpo B, estava neutro. Ainda está neutro aqui, ó, a gente vai discutir isso. Né? A gente aproximou esse cara que já está eletrizado, é o indutor, né? O que vai induzir esse corpo aqui a separar as cargas dele, beleza? Então a gente aproximou dele, né, desse corpo B. Como aqui, né, tinha excesso de carga positiva, ao ser aproximado do corpo B, fez no corpo B uma nova configuração, na qual os elétrons que estavam aqui organizados aqui, ó, ficassem, ó, dispostos nessa configuração. Tá vendo? Mais próximas do corpo B, do corpo A, desculpa. Tá vendo que os elétrons se reorganizou? Né? Aqui ficou com falta de elétron desse ladinho e aqui ficou com excesso de elétron. Né? O elétron ele preferiu vir para esse lado da esfera por causa justamente desse indutor. Esse cara aqui induziu essa separação, né, das cargas ali, tá bom? O que a gente tem que observar aqui, ó? Que
que esse corpo B, ele ainda está neutro, gente. O que aconteceu aqui foi apenas a separação nos lados, tá bom? Os elétrons e os prótons, eles deu uma afastada. Por quê? Porque ó, aqui ó, é carga positiva, né? E obviamente a carga positiva ela atrai a carga negativa e vice-versa, né? A carga negativa atrai a carga positiva. Tá bom? Então, ó, obviamente, eu encostando um corpo a um indutor, né? Aqui, ó, encostando não, desculpa, aproximando, né? Desse cara que estava neutro, houve uma mudança na configuração, né? Da localização dos elétrons ali. Os elétrons preferiu estar aqui agora, né? Por quê? Porque isso aqui induziu essa configuração, tá bom? Mas esse corpo ainda está neutro. O que é estar neutro? É o número de elétrons, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O número de elétrons igual ao número de prótons. Aqui não, aqui só tem, né? Tem mais em excesso o quê? É próton, né? Carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem excesso aqui, carga positiva. Aqui não, aqui está neutro ainda. Tá certo? Isso é a indução, né? A separar as cargas elétricas num determinado corpo. Tá vendo aqui o que aconteceu? Por que acontece isso mesmo? Porque nesse condutor, né? Ou seja, nesse material aqui, é o material condutor, alumínio, né? Ferro e aí por diante, eles têm muitos elétrons livres. Os elétrons podem vagar livremente. Então, ó, ao aproximar, né, o material, é um corpo que está previamente eletrizado aqui, ó, ao aproximar desse cara que está neutro, os elétrons vão se reorganizar nessa configuração aqui. Preferencialmente, ele vai apontar os elétrons, né? Vai ficar na direção mais próxima do corpo A, porque ele está sendo atraído, tá vendo aqui, ó? Em relação ao corpo A, para o corpo A, tá bom? Mas aqui ainda está neutro, a gente não eletrizou ainda. A gente fez um processo de separar as cargas. O que é a indução, então? A indução, ó, consiste em pegar um corpo que está eletrizado e fazer com que o outro corpo que está neutro separe as suas cargas, entendeu? Fique nessa configuração, né? Uma carga de um lado, né? E outra carga do outro. Então isso é separar a carga, é a indução. Lembrando que a indução, né? Não é um processo de eletrização, tá certo? Dá para eletrizar um corpo por indução. Tá vendo que aqui não está eletrizado? O que falta para esse corpo B estar eletrizado? Vai estar faltando, né? Ele ganhar elétron ou perder elétron. Ele não perdeu. Os elétrons só reorganizaram numa configuração diferente agora. Tá certo? Isso é a indução. Mas dá para eletrizar um corpo por indução. Por indução. É isso que a gente vai ver. Tá certo? A indução a gente já viu o que é, né? É a separação dessas cargas ali, né? Numa configuração, né? Ela se reorganizar numa outra configuração. E dá para eletrizar um corpo por indução. É o que a gente vai ver. Tá bom? Ó, convém lembrar que a quantidade de elétrons em excesso do lado esquerdo é igual à quantidade de cargas positivas em excesso do lado direito. É o que está acontecendo aqui, gente. Ó. 1, 2, 3, 4, 4 elétrons. 1, 2, 3, 4, 4 prótons. Então, está neutro ainda. Os elétrons só está reorganizado numa configuração diferente. Vocês entenderam a ideia? Mas a gente vai ver como é que ele eletriza esse cara aqui. Como é que esse cara vai ganhar ou vai perder elétron? Se eu não posso encostar. Lembrando que se encostar é contato. Não é isso? Então, beleza. A indução também pode ser verificada quando se usa uma esfera indutora negativa. A sequência de figuras 13 e 14 mostra-nos este segundo caso. Cessada a indução, observaremos no lado direito da esfera B um excesso de elétrons e, do lado esquerdo, um excesso de cargas positivas. Destacamos ainda que o princípio da conservação das cargas elétricas é novamente verificado. Claro, sempre vai ter que ser mantido o princípio da conservação de carga. Né? Não dá para perder e fazer, né, elétron do nada, né, ou ganhar próton do nada. Pois a quantidade de cargas positivas em excesso do lado esquerdo é igual à quantidade de elétrons em excesso do lado direito. O que está acontecendo aqui? Se a gente também mudar, ó, se o indutor, né, é o que vai induzir a separação das cargas aqui, ó, o indutor, tá vendo? A esfera indutora, ela tiver uma carga negativa. Aí vocês vão me perguntar, né? Aqui era positivo, mas se for negativo? Aí funciona da mesma forma, gente. Se for negativo, funciona. Se esse corpo, né, se esse indutor tiver carga em excesso negativo, o que vai acontecer? Quando eu aproximar esse corpo
desse corpo B, esse corpo A do corpo B, quando eu aproximar eles dois, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui, ó, no lado esquerdo, juntinho aqui do corpo A, eles vão pular para o outro lado, eles vão caminhar em direção oposta. Por quê? Porque elétron com elétron, eles se repelem, eles não se dão bem. Coloca isso na cabecinha de vocês, a gente já viu isso, é por isso que é importante. Física não é só cálculo, gente. Teoria, tá bom? Teoria. Por quê? Por que os elétrons agora eles foram para o outro lado? Ó? Aqui, ó, eles vieram para próximo do corpo A, para próximo dos prótons. Aqui não, que eles fugiram do corpo A. Por quê? Porque aqui agora está carregada negativamente. E negativo com negativo, né? Carga elétrica negativa com carga elétrica negativa, elas vão se repelir, elas vão tender a se afastar uma da outra. É o que está acontecendo aqui. Quando eu quando eu aproximei essa esfera A do condutor B, o que houve aqui no condutor B? Os elétrons, eles caminharam para o lado oposto ao da esfera, tá vendo aqui, ó? E ficou aqui só os prótons, porque os prótons, eles são atraídos, né? Por essas cargas negativas aqui, e vice-versa, tá bom? Os elétrons atraem os prótons e os prótons atraem os elétrons, porque são cargas opostas. Os opostos se atraem, lembram disso? Vocês já ouviram isso aí, né? Essa expressão, ela vem daqui, né? Os opostos se atraem, tá bom? O que aconteceu aqui, ó? Tava tudo reorganizadinho aqui na superfície. Quando eu aproximei, alguns elétrons tenderam a vir para cá, né? Porque os elétrons têm livre movimentação, né? No condutor, beleza? Então, ó, os elétrons vão tender a ficar nessa região, por isso que tem menos elétrons aqui agora, né? Eles vão tender a ficar nessa região. E os prótons, eles não têm mobilidade, eles vão ficar aqui, né? Beleza? Os prótons, eles vão atrair esses elétrons aqui. E claro, os elétrons que estavam aqui juntinho dos prótons, né? Porque próton com elétron se atraem, não é isso? Eles correram. Por que eles correram? Porque agora aqui eu tenho excesso de elétrons aqui na outra esfera. Essa esfera está induzindo os elétrons a correr na direção oposta. Aqui não está eletrizado ainda. O que a gente fez aqui foi uma indução. Foi separar uma carga negativa de uma carga positiva, né? Separar assim, né? É colocar uma em oposto da outra, né? Através de algo indutor. É o que está induzindo. Se eu tirar aqui, ó, vai voltar nas configurações naturais, né? Um do lado e um do outro, beleza? Tranquilo. Como é que eletriza esse corpo B? Lembrando de que isso aqui, ó, isso aqui é o corpo, é o que vai induzir, né? O corpo B é o que a gente quer eletrizar. E como é que eu vou eletrizar, professor, esse corpo B? Aqui não está eletrizado? Não. 1, 2, 3, 4 prótons. 1, 2, 3, 4 elétrons. Tá neutro, uai. Beleza? Tá neutro. Não tá eletrizado. Para que eu possa eletrizar, a gente vai ver o processo agora, né? Ó, em resumo, na indução, o corpo indutor pode estar eletrizado com cargas positivas ou negativas. Então, é o que vai induzir a carga, tanto faz ele estar negativo ou positivo. Vocês viram aqui, ó, tanto faz o corpo A estar negativo ou positivo. Prestem atenção, tá bom? A teoria é muito importante. Não ocorre indução entre os corpos neutros. Então, ó, corpo neutro com corpo neutro, não ocorre indução, tá bom? Né? Lembrando, a indução funciona em aproximar, né? Em aproximar, tranquilo? A gente tá vendo em aproximar, não é encostar, né? Em contato, beleza? Ó, para qualquer que seja o sinal de carga do indutor, no induzido haverá separação de cargas. Então, para qualquer que seja o sinal das cargas aqui em excesso, ó, tanto negativa quanto positiva, haverá separação das cargas aqui no corpo B. Não interessa. Qualquer que seja o sinal aqui, ó. Professor, foi negativo. O que vai acontecer no corpo B? Vai separar. Foi positivo. O que vai acontecer no corpo B? Vai separar também. Tá bom? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Formando-se um lado, uma quantidade de eletricidade, mais que, e do outro menos que, né? Ou seja, obviamente, ó, mais que, ou seja, uma quantidade igual desse lado e uma quantidade igual do outro. Só que aqui é negativo e aqui é positivo, não é isso? Ó, a carga elétrica total do induzido é zero, pois ele não recebeu carga de outro corpo. Ou seja, a carga elétrica aqui, ó, é zero, tá bom? Não tem excesso de carga, tá bom? A carga em excesso aqui é zero. Não tá sobrando e nem faltando elétron. Não tá sobrando e nem faltando próton, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá neutro. É zero, tá neutro, tá bom? Não tem excesso de carga. Então, ó,
Agora a gente vai a eletrização do induzido. A gente vai eletrizar esse cara aqui. Como é que eletriza? A gente viu o que é a indução. A indução é separar as cargas no corpo que está neutro. Tá vendo aqui? Muito bem. Como é que a gente vai eletrizar? Você viu que não tem como eletrizar ele aqui. Só eu aproximar o corpo A do corpo B, não tem como eletrizar. Eu tenho que fazer um processo a mais. Qual é esse processo? A gente vai ver agora. A eletrização do induzido. Esse cara que o induzido é o cara que está neutro, o cara que a gente vai querer eletrizar. Não é isso? Ó, pelo que vimos até aqui, o induzido não foi eletrizado. Vocês acabaram de ver que não foi eletrizado. Ele não está com excesso de carga nenhuma. Verdade, professor. Eu assisti as outras aulas bonitinho e você me explicou direitinho que quando a quantidade de prótons foi igual à quantidade de elétrons, o corpo está neutro. Então eu aprendi, professor. Agora eu sei que o corpo B, nesse caso aqui, não está eletrizado, ele está neutro, né? Porque a quantidade de prótons são iguais à quantidade de elétrons aqui, nesse caso, né? No entanto, é possível eletrizarmos um induzido, né? Para isso, em presença do indutor, vamos ligá-lo à terra por um fio condutor. Figura 15, tá vendo aqui, ó? Então, na presença desse cara aqui, ó, na presença do indutor, a gente vai pegar um fio e ligar no corpo B. E, obviamente, ligar à terra. Esse símbolozinho aqui, ó, significa que ele está aterrado. É um fio que está sendo aterrado, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Toda vez que vocês verem isso aqui, significa que esse fio está aterrado, né? É um fio terra que liga o corpo B. Imagina uma esfera de metal, gente. Um fio ligando o corpo B ao chão, à terra. É isso que está acontecendo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. É importante, é uma anotação, gente. Uma anotação física. Beleza? Vocês verem isso aqui em qualquer prova. É o quê? O corpo B, ele está aterrado. Um fio está ligando ele à terra. Muito bem. Entendi, professor. Ó, elétrons sobem pelo fio terra. Opa. Atraído pelas cargas positivas do indutor. Como é que é isso aqui? Os elétrons da Terra, gente, pensa comigo. O planeta Terra é um planeta muito grande. Imagina o número de elétrons e de prótons e de átomos, enfim, que tem no planeta Terra. É zilhões, não dá nem para contabilizar, tá bom? Beleza? Então imagina a quantidade de elétrons e de prótons que tem na Terra, né? Na nossa mão, no ar, no cabelo. Imagina no planeta Terra. Beleza, vamos continuar. Elétrons sobem pelo fio terra. O fio está aterrado. Então, vamos lá, né? Atraídos pelas cargas positivas do indutor. O indutor é a esfera que já está eletrizada, né? Lembrando, a gente quer eletrizar o corpo B que está neutro. Então, eu vou pegar algo que já está eletrizado e vou aproximar, tá bom? Quando eu aproximar, se eu ligar um fio terra, eu consigo eletrizar esse corpo que está neutro. Beleza, vamos lá. Neutralizando ao lado direito e ainda para aumentar o excesso de cargas do lado esquerdo. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um cara que está carregado já positivamente, isso aqui é a parte, é o que vai induzir, né? É o que vai induzir a esse cara aqui a ficar com excesso de carga, beleza? Quando eu aproximo esse camarada, esse cara já está aterrado, ó, tá vendo aqui, ó? Para que eu possa eletrizar, tem que ter esse fio terra aqui, né? Ligando o planeta com o corpo B. Muito bem. Ó, esse corpo está neutro e está aterrado, beleza? Então, quando eu aproximar esse cara aqui desse corpo, né, o que vai acontecer? Os elétrons, né, que estavam aqui reorganizados vai tender a ficar nessa região. Por quê? Porque aqui é positivo, gente. Vocês já viram, os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Então, ó, carga positiva vai atrair os elétrons nessa região. E o fio ligado aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui tem próton agora. O que vai acontecer aqui? Vai subir o quê? Elétrons, porque os prótons que estão aqui vão atrair os elétrons da Terra. E a Terra tem elétron, professor? Gente, claro que tem. Um cabelo tem elétron, a água, uma gota de água tem elétron. Tá? O ar tem elétron. Né? Sua caneta, a sujeira que tem na sua unha tem elétron, gente. É algo fundamental da natureza. Tudo que vocês forem imaginar, a caspa do seu cabelo, tá? Tranquilo? O que seria o planeta Terra se não tivesse elétron? Tá bom? Tudo tem, gente. É algo fundamental. Já expliquei para vocês, né? Imagina que o universo fosse uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de tijolos. Depois de reboco, de pintura, telhado, tá bom? O que seriam os átomos? Os átomos seriam os tijolos, tá bom?
Então, o que tem no átomo? Elétron, próton e nêutron. Beleza? Tranquilo, professor. Beleza. Então, a Terra tem elétrons. Então, nessa configuração, ó, os prótons ficaram aqui, né? Eles ficaram desse lado porque próton não se movimenta, né? No corpo, né? O que tem mais mobilidade é os elétrons. Os elétrons, eles vão tender a ficar nessa região. O fio ligado aqui, ó, aqui tem próton, os prótons vão atrair os elétrons. Não é isso? Entenderam o que está acontecendo? Eu eletrizei o corpo. Vai subir elétron da Terra para o corpo B. Professor, então vai ficar com excesso de elétron, cara. Vai, ó. A seguir, ainda em presença do indutor, tá bom? É retirado o fio terra. Então, como é que é, professor? O que se fez? Imagina, gente, agora. Peguei uma esfera que já está eletrizada, tá bom? Aproximei ela de uma esfera neutra, já aterrada ao chão, né? A esfera que está na minha mão esquerda é a esfera indutora. É o que vai fazer com que os elétrons, né, se afastem, né, numa configuração diferente. A esfera B, é o que está acontecendo aqui, ó. A esfera B, ela está aterrada e é neutra. Ela está neutra e aterrada. Muito bem, professor. Neutra e aterrada. Então, quando eu pegar essa esfera da minha mão esquerda e aproximar dessa esfera neutra, né, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ela está positiva, né? Os elétrons que estavam reorganizados aqui, ó, em iguais quantidades, né? Tudo certinho, um ligando ao próton, né? Beleza? Eles vão tender a ficar nessa região. Por quê? Porque eles vão ser atraídos por esses caras aqui, ó. Tá vendo aqui? Os elétrons têm mobilidade. Vocês vão ver que os elétrons, né, futuramente, nada mais é, a eletricidade nada mais é do que a movimentação dos elétrons correndo no fio. Tá vendo? Antigamente a gente achava que a eletricidade era um líquido, é um fluido que corria no fio, mas não. Nada mais é do que esses elétrons correndo no fio. Olha só que interessante. Física é muito importante, gente. Para mim é a matéria mais importante que tem. Beleza. Os elétrons ele tem mobilidade, né, professor? Tem. Então, eles vão tender a ficar nessa região porque que é positivo. Os opostos atraem os opostos. Tá vendo aqui, ó? Os opostos se atraem. Esses prótons estão atraindo os elétrons. Muito bem, professor. Então, eu liguei um fio. Aqui nessa região tem elétron, tem prótons, desculpa, né? Vai ter prótons aqui. E os prótons vão atrair os elétrons da Terra. Porque está ligado por um fio, não é isso? Um fio que liga a esfera B à Terra, beleza? Eles conseguem subir facilmente, os elétrons têm mobilidade. As cargas que estão aqui conseguem atrair os elétrons da Terra. E Terra tem elétron? Com certeza, né, gente? Beleza, professor. Então, depois, ainda encostado, eu vou e corto o fio. Né? Corto essa ligação da Terra com a esfera. E depois separo essa esfera aqui, né? Afasto ela. Quando eu afastar, aqui vai ter excesso de elétrons. Por que vai ter excesso de elétrons, professor? Porque subiu elétrons da Terra, gente. Poxa, se subiu elétron, aqui vai ficar com excesso de elétrons. Quando eu separar, os elétrons vão se reorganizar aqui. E esse corpo que estava neutro vai ficar eletrizado. Olha só que perfeito. Muito bem, tá vendo aqui, ó? Agora o corpo que estava neutro ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. É só para a gente contextualizar aqui. Não é que ele ficou com essa quantidade de elétrons, né? Mas é só para marcar que ele ficou negativo. Então, ó, separei, né? Ainda em presença do indutor. Por que eu não posso tirar ele antes de cortar? Porque se eu tirar ele antes de cortar, os elétrons vão se reorganizar, né? Vão se reorganizar aqui, ó. E os que subiram da Terra vão voltar. Tá bom? Porque os elétrons vão se reorganizar aqui de novo. E esse excesso vai voltar para a Terra. Ele vai ser descarregado na Terra. Então, quem está segurando a onda, a barra aqui, ó, é o indutor. É o induzido, é o causador, né, da eletrização aqui do corpo B. Tá bom? Ele que causa a eletrização, né? Não diretamente, não é isso? Vocês viram aqui que não diretamente. Né? Não precisa estar em contato com ele. Mas, consequentemente, ele causa. Tá? Ele está induzindo o corpo B a ficar negativo. Porque vai subir elétrons, né? Aqui vai ter prótons em excesso, os elétrons vão subir por aqui, beleza? Muito bem, professor, entendi. Finalmente, o indutor é afastado do induzido, né? Seus elétrons espalham-se pela sua superfície e ele está eletrizado negativamente. Foi o que eu disse, né? Eu cortei o fio, depois eu separo, né? Separo, tá próximo ali, ó. Eu separo. Os elétrons vão se reorganizar bonitinho aqui.
né? Eles vão tender a se reorganizar. E esse cara vai estar com excesso de elétrons. Por quê? Porque subiu o elétron, não é que brotou do nada. Subiu da onde? Subiu da Terra. Mas como é que subiu? Por um fio condutor. Interessante, professor. Interessante, interessantíssimo. E se eu ligasse um fio aqui que não fosse condutor? A gente já viu, gente. O material que não é condutor, como borracha, não permite a passagem de elétrons, gente. Por que vocês acham que não é uma corda que liga, né, o poste de vocês à casa de vocês? Porque é um material que não é condutor. Não deixa os elétrons vagar livremente. Tá bom? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, brincadeiras à parte. Então, um fio condutor. Eu vou ligar o corpo B, que está neutro, né, à Terra, fazer terra, né, fazer o aterramento. E quando a esfera que vai induzir a separação aqui, ó, né, aproximar da esfera B, vai acontecer essa reorganização, os elétrons vão tender a ficar aqui desse ladinho, por causa que aqui é positivo, e os elétrons da Terra vão subir, né? Da Terra tem trocentos zilhões de elétrons, né? Não dá nem para contabilizar, não dá nem para imaginar, tá bom? Vai subir elétrons daqui da Terra, né? E aqui vai ficar, depois se eu corto o fio, separo o indutor aqui, né? Tá próximo, eu separo, e vai ficar nessa configuração. A esfera B ficou eletrizada. Ficou simples de entender, gente? Acho que ficou tranquilo de entender, né? Lembrando, a indução não faz a eletrização do corpo neutro, mas, né, eu consigo eletrizar através de um processo por indução, né? Eu vou fazer isso aqui, né? Separar uma carga da outra, né? Os elétrons ficam de um lado, os prótons do outro. Ao colocar um fio condutor na Terra, vai subir elétrons ou vai descer elétrons. A mesma coisa acontece, gente, se esse cara aqui for negativo. Se esse cara aqui for negativo, como está nesse caso aqui, o que acontece? Imagina que aqui tem um fio ligando a Terra. O que vai acontecer? Ó, aqui é negativo, né? Os elétrons que estavam aqui, tá vendo aqui, ó? Eles estavam aqui reorganizados, eles tenderam a ficar desse ladinho. Quando eu colocar o fio nessa região aqui, os elétrons vão descer para onde? Para onde? Para a Terra. Muito bem. Depois eu corto o fio, afasto esse camarada, o cara vai ficar com excesso de próton. Ah, professor, que legal. Ficou positivo. Isso. Entenderam, gente? Se esse aqui for negativo, os elétrons vão se reorganizar nessa configuração, ficando nessa lateral, nessa região aqui, e os prótons aqui, né? Beleza? Ao colocar um fio, né? Os elétrons aqui vão escoar para a Terra, eles vão descer para a Terra, tá bom? Por quê? Por que vai descer para a Terra, professor? Porque esse cara aqui está fazendo com que eles se afastem, gente. É simples. Esse camarada aqui está induzindo que os elétrons corram em direção oposta umas às outras. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Pensa comigo, tá? A gente já fez isso, por isso que a teoria é muito importante. A gente já viu isso aqui lá no início da primeira aula de eletrostática, né? Elétron com elétron, eles vão querer desesperadamente correr um do outro, e próton com elétron vão querer correr um em direção ao outro, né? Beleza, professor, entendi. Então, vamos só ler essa parte aqui, ó. Em resumo, na eletrização de um condutor por indução, então, ó, vamos voltar lá no comecinho. Aqui estava neutro. Eu queria eletrizar esse cara por indução, não é por contato, não é por atrito. Quero eletrizar por indução. Se eu só aproximar esse corpo A do corpo B, vai ocorrer uma configuração diferente dos elétrons ali, né? Vai se reorganizar de forma diferente ali. Beleza. Mas não dá para eletrizar esse corpo apenas se eu aproximar. Eu tenho que colocar um fio, né? Que liga a esfera neutra à Terra. Então é isso que estava acontecendo aqui, ó. O corpo neutro a ser induzido precisa estar ligado a outro corpo para receber carga elétrica externa. Geralmente, a Terra é esse terceiro corpo. Entenderam? Precisa estar ligado a um terceiro corpo. Tinha dois aqui, mas precisou estar ligado ao terceiro. Qual que é o terceiro? A Terra. Só em aproximar não vale, né? Não vai ser eletrizado. Vai ficar neutro. Vai só se reorganizar ali, gente, né? Beleza? Ele vai só se reorganizar em outra configuração, mas não vai eletrizar. Para que eu possa eletrizar, eu preciso ligar esse corpo B a um terceiro corpo, que geralmente é a Terra, né? Muito bem, vamos voltar aqui. Se usarmos um indutor positivo, o corpo neutro ficará negativo. Claramente, como a gente já viu, né? Se for positivo aqui, a esfera indutora, no final o corpo neutro vai ficar negativo, né?
Se usarmos um indutor negativo, o corpo neutro ficará positivo. Claro, se esse cara for negativo, a esfera indutora é o que vai induzir esse cara a ficar positivo. Tava neutro, né? Se esse cara for positivo, ao fazer esse processo por indução, esse camarada aqui vai ficar com um excesso de carga positiva, tá bom? Tava neutro, esse cara é negativo. Quando eu aproximar esse corpo do corpo B, ao final do processo de eletrização, esse camarada aqui vai ficar com carga positiva. Vai ficar com carga oposta a esse cara aqui. Tá bom, gente? Ao cortarmos o fio terra, devemos fazê-lo na presença do corpo indutor, para perdermos a carga elétrica do induzido. Muito bem. Obviamente que eu disse, né, gente? Se eu afastar esse cara aqui antes de cortar, o que vai acontecer? Se eu afastar, ó, os elétrons vão se reorganizar, né, na configuração padrão na qual eles costumam se reorganizar, e vai escoar os elétrons aqui que estavam em excesso, que subiram, né, para a Terra novamente. Beleza? Eu preciso cortar primeiro o fio, né, tirar esse contato da Terra com o corpo B, para depois afastar o indutor, tá bom? Olha só, a força de atração entre o indutor e o induzido, esse camarada e esse cara aqui, ó, notaremos imediatamente que as esferas A e B possuem cargas opostas. Os opostos não se atraem? Isso. Portanto, elas se atraem, ou seja, esse camarada aqui está atraindo a esfera B, tá bom? Esse camarada é positivo, né? Aqui tem excesso de elétrons, nessa região, né? Excesso de elétrons, né? No sentido de que os elétrons reorganizaram preferencialmente nessa posição, né? Nessa região da esfera, desculpa. Tá bom? Então, obviamente, essa esfera A, ela atrai a esfera B, né? E uma está tendendo a ficar próxima da outra, tá bom? Tem força, né, de atração aqui nessas esferas. Descrição das forças. Entre as cargas das superfícies de A e de B, temos força de atração de módulo F, né? Ou seja, módulo é o quê? Módulo em física é o valor da força, tá bom? Imagine que fosse 15, né? 15 newton. Força é medida em newton, tá bom? Beleza, muito bem. Entre as cargas positivas das duas esferas, há uma força de repulsão de módulo F minúsculo, né? F maiúsculo e F minúsculo. No entanto, a força de atração, ela é maior, é o que está querendo dizer aqui, é maior, né? Do que a força de repulsão. E a força resultante é de atração. Muito bem. O raciocínio será análogo se usarmos a figura 14. A força resultante também será de atração. Em resumo, após a indução, haverá uma força resultante de atração entre o indutor e o induzido. Beleza, o que significa isso aqui? É que depois que eu fizer a indução, o processo de indução, eu vou verificar que os corpos vão tender a se atrair, né? Tender a ficar juntos. O corpo que estava neutro vai estar carregado, né? E o corpo que já estava carregado ainda vai estar carregado. Então os corpos vão se atrair. Esse corpo A vai ser atraído, né, pelo corpo B, ou vice-versa. O corpo B vai ser atraído pelo corpo A. Vai haver uma força de atração entre os corpos. E obviamente, se a gente deixar, né, vai ser atraído, vai ficar um junto do outro, beleza? Depois vai haver o contato, né? Vão trocar cargas ali. Então, gente, basicamente, era o processo que ficou faltando, né? Era por indução, né? Muito interessante. Só de eu aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, eu já mudo a configuração dos elétrons dele, né? Claramente, se esse cara for de um material condutor, né? Alumínio, cobre, né? Tá certo? Então, muito bem. Era esse para você que tá grande, mas é importante. É isso que eu queria passar para vocês, tá? Bom, no mais é isso, gente. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp.